Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. E o episódio de hoje é o último episódio do ano. Sim, depois de vários e vários conteúdos que a gente tem compartilhado por aqui, o podcast Mulherei vai dar uma pausa, a gente vai entrar em férias. Não férias do trabalho, porque se você é empreendedora, você sabe que a gente nunca para, mas férias de produzir conteúdo mesmo. Bom, então a gente quer te agradecer por você ter escutado o podcast Mulherei nesse ano de 2024. A gente teve vários episódios dos mais variados assuntos dentro do empreendedorismo e a gente fica muito feliz de saber que você acompanhou a gente nessa temporada. Então, esse episódio que você está ouvindo agora vai ser o último episódio de 2024. Acontece que a gente não ia deixar esse último episódio só para falar isso, né? Então, eu e a Ana resolvemos conversar e trazer algumas indicações por aqui também. Para começar, a gente vai falar cada uma o top 3 episódios de 2024. Assim, se você está chegando agora no podcast Mulherei, você pode dar uma olhadinha nesses episódios e entender por que eles são os nossos queridinhos. Eu vou falar o meu top 3 de episódios preferidos daqui do nosso podcast. O primeiro é o primeiro episódio, na verdade, do nosso podcast, que é o Planejamento Anual de Empresas. Esse episódio tem um lugarzinho especial, assim, no meu coração, porque foi o nosso primeiro episódio e eu lembro de ter escutado ele pela primeira vez quando a Bruna fez a edição e mandou pra mim. E eu escutei e me deu aquele impacto de, tipo, a gente fez uma coisa muito legal, a gente pode fazer mais dessa coisa legal, que é o nosso podcast Mulherei. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez nessa primeira temporada, nesse primeiro ano do podcast, e esse episódio me remete a esse momento de impacto de que a gente tinha feito uma coisa muito legal. Bom, eu vou começar com o episódio Planejamento Anual das Empresas. Nesse episódio, a Ana e eu conversamos sobre como a gente faz o planejamento do ano para cada empresa. E eu acho que um ponto muito legal desse episódio é que os nossos negócios são muito diferentes. A Ana é do ramo da saúde, eu sou da área da tecnologia, e cada uma tem prioridades, cada uma tem formas de administrar muito específicas. O que nós temos em comum é que ambas planejamos como a gente gostaria que fosse o ano. E nesse episódio, que foi inclusive o primeiro episódio do podcast, a gente fala sobre esse planejamento. O que a gente pensa, o que a gente vê, como que a gente faz cálculos, quais são os aspectos mais importantes, o que a gente nunca deixa de lado para começar o ano empresarial com tudo. O meu segundo episódio preferido é o que é só da Bruna, que é quando o cliente não gosta da entrega. E assim, a Bruna, na minha cabeça, ela é um ser de calma e paz absoluta. E esse episódio deixa muito claro que não é assim que funciona. Esse episódio mostrou, na verdade, um outro lado da Bruna, que é um lado que a gente realmente não vê com frequência. E que bom pra saúde mental dela também. Mas é um episódio que deixa claro que a Bruna tem os seus outros lados também, sabe? Que não é só esse ser de calma e paz absoluta. Então, gosto muito desse episódio. A segunda sugestão de episódio que está na minha lista de top 3 do ano é o episódio Como Lidar com Clientes Difíceis. Primeiro que esse episódio foi muito divertido de gravar, porque eu e a Ana fizemos ali uma verdadeira sessão de desabafo. Falamos muito sobre quem são esses clientes complexos, como eles agem, o que deixa a gente fora da casinha, quais são as partes mais difíceis em lidar com os clientes e o que a gente faz para conseguir administrar isso. Porque, afinal de contas, todo negócio tem cliente para existir. E nem sempre os nossos clientes vão ser os mais legais, os mais compreensivos, os mais queridos. Ainda assim, a gente precisa lidar com todo tipo de pessoa. E aí que nesse episódio, um ponto muito legal, muito alto do episódio, é ver como cada uma faz para ter uma relação saudável, amigável, agradável com os clientes, mesmo quando esses clientes são daqueles bem complicados, bem difíceis. Então é um episódio muito bacana também, que eu aconselho você a ouvir. Principalmente se você está começando agora e está começando a notar que nem todo cliente é legal, dá uma paradinha e ouve esse episódio. E o último é um episódio só meu,
que é: você é sincera com o seu cliente? Esse episódio, na verdade, eu lembro de ter terminado ele. Quando eu terminei ele, eu comecei a rir, pensando que se eu fosse, assim, ter um episódio, eu poderia ter um episódio, sei lá, a cada 15 dias, só falando sobre os meus episódios de sinceridade com os meus clientes. Porque eu tenho tentado manter esse ponto de sinceridade cada vez mais presente durante os meus atendimentos. E eu tenho entendido que isso é um ponto, assim, extremamente positivo para o que eu pretendo construir como profissional, sabe? Então, é um episódio que me remete a vários outros momentos que vocês nem fazem ideia. Por fim, no meu top 3, eu vou colocar também o episódio Por que Ser Estratégica e a Importância Disso. Particularmente, esse episódio é muito especial para mim, porque ser estratégica é algo que eu venho tentando trabalhar nos últimos tempos, especialmente nesse último ano. Eu sou uma pessoa muito mais operacional do que estratégica, mas eu tenho entendido muito o valor disso, de parar, pensar, planejar os próximos passos, agir estrategicamente. Então, nesse episódio, a gente fala justamente sobre isso, fala sobre o que você pode fazer também para ter uma visão mais estratégica e fala sobre por que você deveria dedicar pelo menos parte do seu tempo para tentar agir com estratégia, com foco nos seus objetivos, enfim. É um episódio bem interessante também, com muitas dicas pessoais, eu acho que vale a pena conferir. Além dos top 3 episódios, uma outra dica extra que a gente vai dar para você que está aí, iniciando o final do ano, quer se dedicar a um conteúdo de qualidade, um conteúdo extra, cada uma de nós vai deixar aqui na sequência uma dica de livro lido em 2024 que você também deveria ler. Eu já falei desse livro, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar desse livro nesse podcast, eu falo. E aqui surgiu mais uma oportunidade, então eu vou falar do livro de novo, que é O Plano de Marketing de uma Página. E se, por acaso, você não tenha escutado os episódios em que eu citei esse livro, ele é, assim, um livro muito simples, mas muito completo em relação a marketing. Ele é um livro, assim, que ele tem os pontos principais do marketing. Ele é, assim, super bem descrito e ele deixa umas dicas práticas que não é aquele livro que você leu e tipo, além de você não ter entendido nada, você ainda não consegue aplicar em nada, sabe? Ele é um livro bem completo, ele não é um livro nem caro, pra te ser bem sincera. Eu acho que eu paguei uns 20, 30 reais nele. E ele é um livro, assim, muito completo que me ajudou, e ele não me ajudou só na questão de marketing, mas me ajudou em várias outras questões em relação à gestão mesmo. Então, eu deixo essa indicação, é uma leitura, assim, super fácil e até rápida, assim. Pra mim, demorou um pouco mais a leitura dele, porque eu fui fazendo uma anotação. Eu tenho, sei lá, umas 4, 5 páginas frente e verso de folha sulfite que eu fui escrevendo enquanto eu lia, porque para mim funciona assim, e eu consegui colocar várias coisas, aplicar várias coisas conforme eu fui lendo ele. Então, para mim, assim, é um livro incrível. Eu confesso que eu fiquei olhando na minha lista o que eu tinha lido e o que eu ainda não tinha comentado em nenhum episódio do podcast, porque muitas vezes durante um episódio eu acabo falando, eu li o livro tal e me deu esse insight. E eu queria trazer alguma coisa aqui diferente. Então, eu acho que esse livro que eu li em 2024 não apareceu nos episódios ainda. O livro é Storytelling. E é um livro que fala sobre como transformar uma marca, ou uma ideia, ou um negócio em uma narrativa. A técnica de storytelling fala muito sobre a nossa ancestralidade, sobre como os seres humanos gostam de ouvir e contar histórias. É uma técnica que muitas marcas, muitos empresários, muitas personalidades utilizam para gerar conexão com as outras pessoas, com o público. Nesse livro sobre storytelling, o autor também traz muito exemplo prático. Então ele fala, existe essa técnica aqui dentro do storytelling. Quem usa essa técnica é X pessoa, sei lá, Steve Jobs. E ele usou de tal forma. Então, você consegue visualizar também de uma forma muito prática como que essas técnicas de storytelling estão sendo usadas. É um livro que flui muito bem a leitura, é muito simples. Eu gosto muito de livros que trazem aspectos biográficos, que é o caso, então tem trechos de histórias de muitas pessoas e é muito bacana. E claro, também dá aqueles insights interessantes que você pode usar na sua empresa,
seja nos posts do Instagram, seja dentro do seu site, enfim. Tem vários insights que podem ser úteis para você dentro desse livro. Então, o nome do livro é Storytelling. E agora eu quero deixar um aviso que estamos entrando em uma pausa aqui no podcast. A gente definiu que a gente terminou nossa primeira temporada, a gente está chegando no final do ano. E por conta das nossas próprias empresas também, mas principalmente pelo fato de que a gente já está desenvolvendo algumas coisas e planejando algumas coisas para o ano que vem, a gente decidiu que a gente vai entrar em pausa agora com o podcast no final do ano, mas retornamos no ano que vem. Então, assim, esse é sim o nosso último episódio de 2024, mas você não vai ficar para sempre sem ouvir as nossas vozes, porque no ano que vem, em 2025, a gente volta com os episódios semanais, com muito mais dica, com muito mais conversa sobre empreendedorismo. Então nem vai dar tempo de você sentir muita saudade da gente, porque logo, logo a gente tá de volta, tá bom? Então, quero agradecer por você ter escutado esse episódio até o final. Quero te convidar a escutar os outros episódios do podcast. Aproveita para seguir a gente no Instagram e no TikTok. Os dois são mulherei.oficial. Então é isso. A gente se vê em 2025. Feliz Natal, ótimo ano novo e até logo.